A primeira palestra do dia do BCB Experience. Para quem já estava aqui, quem já assistiu as outras palestras na segunda, na terça e na quarta? Certo. A gente tá trazendo 3 palestras por dia de temas diferentes que conversam com o universo da coquetelaria e da hotelaria, né? Então o BCB é um evento que acontece uma vez por ano em São Paulo e na última edição a gente teve aí 4.600 pessoas e é o filho caçula do evento que acontece em Berlim, que tem mais de 10 anos e é o maior evento de coquetelaria do mundo. Tá? O BCB São Paulo é o maior evento de coquetelaria da América Latina também. E aí, a gente vai ter hoje 3 palestras super legais, a começar com a história do gelo na coquetelaria, com o Henrique, que vai contar aqui pra gente uma história... acho que poucas vezes, né, a gente teve palestras desse tema. Vamos até aprofundar isso aí, vamos... Som. Vamos Alô. Ver o que a gente consegue fazer com isso aí também nos próximos meses, né? E aí depois a gente tem uma palestra com o Mário Ramalho, estava por aqui já, olha ele ali, e que vai contar a história de como ele deixou de ser bartender para ser um grande magnata dessa categoria, né? Desse segmento. Ele vai contar da Bartender Store, que vocês provavelmente já ouviram falar, já compraram, receberam em dia, né? O serviço é bom ali. E aí a gente tem uma palestra com o Noel no final sobre a história, Noel Medeiros, a história da coquetelaria paulistana nos últimos 100 anos. Ele vai trazer um recorte aí sobre o que aconteceu nessa cidade nos últimos 100 anos. Então, bastante coisa, né? Mestre Derivan estava aqui ontem, tivemos palestra sobre gestão de pessoas ontem, sobre processo criativo também. Tamo legal. Se vocês quiserem seguir o BCB São Paulo, Bar Convent São Paulo no Instagram, tá? Para saber mais sobre as próximas palestras, né? E as nossas atividades, tem podcast, tem um monte de coisa. Cheio de historinha. Como é que você tá? Tô ótimo. Testando o microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos começar. Quero saber essa história aí. Bom, obrigado pela visita aqui de todo mundo. Bem-vindos. Bom, eu vou tentar contextualizar para vocês a importância do gelo na história da coquetelaria. Pode parecer um assunto meio banal, hoje a gente consegue gelo em máquina ou consegue saco de gelo, então parece algo muito comum. E eu vou mostrar para vocês que no início da coquetelaria não necessariamente funcionava dessa forma. Bom, para ajudar a contextualizar um pouquinho, eu vou explicar para vocês como funcionavam as coisas antes da época do gelo de fato existir de maneira comercial e de maneira simples no cotidiano dos bares. Existiam algumas famílias, algumas categorias de coquetéis que eram aplicadas, que eram usadas na época. Punches, cups e principalmente os cocktails, que muita gente pode não saber, mas que são famílias de coquetéis também. Aquele old fashion que a gente às vezes faz no bar, ele por si só é uma família de coquetel. A primeira vez que essa família de coquetel foi citada foi em 1806, nos Estados Unidos. Existe uma menção anterior na Inglaterra, em 1780 alguma coisa, no final ali dos anos de 1700. A mais comum e mais usada por nós todos é justamente essa de 1806, justamente por ser no berço da coquetelaria, num dos lugares considerados o berço da coquetelaria, que são os Estados Unidos. Bom, os punches, eles eram categorias de coquetel servidas de maneira comunal, de maneira para compartilhar. São aqueles... geralmente a gente vê em filmes de americanos, aqueles filmes adolescentes, que o pessoal tem sempre um punchzinho num canto, que vem sempre alguém e joga um goró no suquinho da galera para ficar todo mundo animado. Bom, essa era a categoria de coquetel antes do próprio coquetel existir. Os coquetéis, eles nasceram com o intuito de serem
algo não recreativo, mas medicinal. O álcool, no início, ele era usado de maneira medicinal desde o início dele, por exemplo, para extrair substâncias de extratos de plantas ou para se criar algum remédio milagroso na época. Com o tempo e com o gostinho bom que o álcool tem, com os efeitos legais do álcool, ele passou a ser consumido também de maneira recreativa. Nos Estados Unidos, era comum que se receitasse bebidas alcoólicas tanto para acalmar os nervos, como eles diziam, quanto para ajudar a acalmar o estômago, né? Algum desconforto estomacal. Então, era o que as pessoas consumiam na época. A classificação de cocktail é uma bebida feita com destilado, açúcar, bitter e água. Isso foi o que as pessoas consumiam por muito tempo. A água, aqui nessa mistura, ela tinha duas funções. Ou ela servia para dissolver o açúcar da mistura, ou ela servia para ajudar a aliviar um pouquinho da potência alcoólica das bebidas. Então, o gelo aqui ainda não entrava. O gelo era usado principalmente pela classe rica da sociedade e o pessoal que tinha um poder aquisitivo, pessoas de maior influência, pessoas que se reuniam para discutir problemas da sociedade e essas coisas. A partir de 1806, as coisas começaram a mudar. Diz a lenda que o principal nome responsável pelo mercado de consumo, de produção e de exportação de gelo, que era Frederick Tudor, que também era um cara aristocrata, era um cara de boa família, com boas relações, que tinha contatos ao redor do mundo, família de políticos. O pai dele tinha envolvimento, inclusive, com o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, ele era um cara bastante influente. Diz a lenda que em uma festa, conversando com o pessoal, um dos convidados da festa comentou com ele que ele poderia conseguir exportar gelo para fora dos Estados Unidos. E foi aí que ele teve o estalo de tentar desenvolver esse mercado pelo mundo, né, a fim de ganhar dinheiro e tudo mais. Tudo começou em 1806, quando ele fez a primeira exportação de gelo dele. A ideia dele era tentar desafiar o mercado e exportar esse gelo para regiões mais quentes do planeta. A primeira viagem que ele fez foi para Martinica, em 1806. Ele chegou lá com toneladas de gelo, rolou toda a festa e tudo mais por ele ter conseguido, mas pouco tempo depois esse gelo derreteu. Foi aí que ele percebeu que ele tinha um problema. Ele conseguia exportar, mas ele não tinha onde armazenar, onde colocar esse gelo à venda. De 1806 até 1820, aproximadamente, foi onde ele focou justamente em desenvolver os portos onde ele levaria o gelo para que ele pudesse armazenar esse gelo. Então foi uma longa caminhada aí, sem muito êxito até então. Ele foi desenvolvendo toda essa tecnologia e, enfim, esses locais de armazenamento para o gelo dele. Vou passar aqui o próximo slide, eu acho que vai ilustrar bem a parte da tecnologia que foi desenvolvida. Já volto aqui para explicar um pouquinho melhor também. Bom, me perdi no slide aqui. Vou continuar o raciocínio. Vou pular um pouquinho para frente. Em 1920, como eu estava falando para vocês, foi quando o comércio dele realmente teve um boom. Ele contratou um cara chamado... Precisando da colinha aqui, que o nome dele é bem esquisito. Nathaniel Wild. Esse cara, ele era um empresário também, era um visionário da época, e ele, além de tudo, era inventor também. Foi ele o cara que foi capaz de criar as ferramentas justamente para aumentar a produtividade, e ele foi o cara que teve a visão de colocar cavalos para puxarem o gelo. Foi o que fez o boom da produção do Frederick Tudor, que é o cara que mais tarde ficou conhecido como Ice King, tamanho o fenômeno do negócio dele.
A parte do Ice King também é um pouco discutível aí. Ele era um cara visionário, tinha o dinheiro, tinha a influência, e agora ele tinha na mão um profissional, um cara também visionário que era capaz de aumentar a produtividade dele. Mas muito da época ali, principalmente nos Estados Unidos, era comum que eles tentassem elevar a própria cultura, mistificando pessoas, né? Então, Tudor era realmente um cara que teve uma visão bastante importante, mas grande parte do título que ele recebeu como Ice King veio do entorno dele, da criação de um mito, né? O transporte de gelo, como vocês podem ver aqui, era feito dessa forma. O gelo, ele sempre existiu, ele sempre foi armazenado, não é algo novo. Mas a ideia aqui é ser capaz de tirar esse gelo de regiões frias, principalmente na região de Boston, nos Estados Unidos, e conseguir transportar e criar uma escala de produção para esse gelo. Existem já relatos anteriores mesmo ao próprio desenvolvimento do comércio de gelo, onde pessoas de regiões frias elas armazenavam o gelo em épocas de frio para que eles tivessem gelo ao longo do ano. Esse armazenamento ele era feito em casas chamadas casas de gelo. Eram esses locais aqui. Eram cabanas, basicamente, que eles construíam abaixo do nível do solo, que ajudavam a resfriar, a se manter resfriado ao longo do tempo. E aqui um segredo que eles usavam como um isolante térmico era palha. Palha, restos de madeira, é o que ajuda. A madeira ela tem essa função de isolante térmico, principalmente por conta da resina que fica nessas lasquinhas de madeira. Então, junto com essa ideia das lasquinhas de madeira, outra coisa que influencia bastante é o tamanho das pedras de gelo. Hoje, como é mais comum, não sei se todos aqui são profissionais da área, acredito que os meninos aqui da frente sejam, a ideia é que a gente mantenha um coquetel gelado, por exemplo, um Old Fashion, um Negroni, daquele cubo grande que a gente põe dentro do copo, é justamente uma relação entre a massa dessa pedra e a área total da superfície dela. Às vezes, de acordo com o formato que a gente faça do gelo, é capaz de se produzir um gelo que tenha uma massa total maior do que a própria área de contato dele com o líquido. Então é isso que faz com que a gente tenha um Negroni ou um drink servido com um pedrão de gelo que não vai ficar aguado com o tempo. A pessoa termina de beber e ainda tá aquele cubo grandão lá. Alguns até fazem a piada, manda nesse mesmo gelo, que desperdício, que dó de jogar fora. Então são essas duas relações aí que ajudam a armazenar o gelo, né? Os tamanhos dos blocos e também esse isolamento térmico que se faz dele com serragem ou na casinha específica com um formato específico. Dentro dessas ice houses, a ideia é que eles colocassem bastante gelo, justamente para tornar o espaço cheio, né? Para não deixar vão ali para a temperatura ficar mudando. Aqui existem 3 escalas diferentes, né? A do meio, a imagem do meio aqui é uma escala mais de industrial. Era como eles faziam. Eles construíam casas dessas perto de lagos e eles faziam transporte desse gelo dentro dos lagos. Dessa forma aqui, como a gente vê. Eles criavam um canal. O primeiro passo era criar um canal. E aí eles iam serrando o gelo com algumas ferramentas que a partir de 1820 foram aprimoradas, né? O Wildt, outra curiosidade dele é que ele era um inventor, tudo mais, um cara super fodão, que cresceu justamente na região dos lagos onde era extraído o gelo. Então era um cara que cresceu com a cultura já da extração de gelo, que era algo comum, só não tinha sido feito em escala industrial, e conhecia a área, conhecia as ferramentas e aprimorou todas elas. Então o primeiro passo era construir
esses pequenos lagos, esses pequenos estradas ali no meio das geleiras para poder transportar o gelo até aqui uma imagem que ilustra um pouco melhor essa escala industrial da coisa. Em alguns anos de pico de produção, eles chegavam a exportar 73 toneladas e abastecer também o mercado interno deles com 26, 27 toneladas em um único ano. Então era uma escala gigantesca de produção que eles eram capazes de produzir. Dá para ver aqui mais ou menos como era feito. Eles cortavam grandes cubos, transportavam com cavalos. Todo esse equipamento usado aqui, muito provavelmente foi criado pelo Wyatt. Dizem que na morte dele, o mercado ele ainda existia e ainda acontecia posterior à morte dele. Dizem que na morte dele, praticamente todas as ferramentas usadas para esse ofício tinham sido desenvolvidas por ele na época. Então, para ajudar a contextualizar um pouquinho mais, o mercado ele durou 100 anos, ele começou em 1806, a escala industrial de fato só começou a partir de 1820. Nesses 100 anos, nesse meio tempo, a gente tem um período da coquetelaria que é muito importante, que talvez vocês conheçam, que é a Era de Ouro da Coquetelaria. A época em que ela se deu é um pouquinho controversa. Alguns dizem que foi de 30 a 85, que foi justamente na época em que o Jared Thomas viveu, que é um bartender considerado o pai da coquetelaria americana, alguém muito importante, muito influente, e o primeiro bartender a, de fato, catalogar, escrever receitas da época. Até então, a coquetelaria existia, a produção de drinks existia, existiam profissionais da área, mas com o Jared Thomas foi que a coisa começou a ser levada um pouquinho mais a sério. De 1820 até 1850, que é uma outra data aí onde dizem ter começado essa era de ouro da coquetelaria, foi uma época de desenvolvimento e principalmente de difusão do gelo, das técnicas, de ferramentas, de desenvolvimento como um todo para a nossa área de bar. Então, novas ferramentas foram criadas, tenho imagem aqui de algumas. Picadores de gelo e mesmo raladores de gelo, algo para a gente conseguir aquele gelo raladinho, que é aquele gelo que a gente usa às vezes para finalizar alguns coquetéis com uma camada em cima, ou mesmo para um julep, que era uma categoria de coquetéis bem conhecida na época. Então, recapitulando um pouquinho para ajudar a contextualizar. Antes de 1806, existiam categorias de coquetéis muito limitadas. Praticamente as únicas que utilizavam gelo eram os punches e os cups. Cups eram uma categoria um pouco mais ancestral ainda de coquetéis, principalmente com vinhos, com frutas, mas principalmente com vinhos, também servidos de maneira comunal, de maneira para se compartilhar. A partir de 1820, a coisa começa a mudar um pouco. O Frederick Tudor, ele começa a fomentar o consumo e a distribuição da mercadoria dele. Não adianta nada você ter uma mercadoria, você ter as condições para exportar e você não ter um público consumidor. Então é muito curioso como, pesquisando, indo atrás de todas essas informações, eu me deparei com um estudo que está sendo desenvolvido na faculdade de Boston, por um especialista de lá. É algo bem recente, ele está para lançar um livro daqui a alguns meses, creio eu, que ele conta toda a história, toda a dinâmica de como aconteceu a evolução do gelo na coquetelaria em si, e ele conseguiu traçar um paralelo entre o próprio desenvolvimento das técnicas de fomento de consumo com a indústria de gelo. Então, muito provavelmente, a indústria de gelo foi uma das primeiras indústrias que passou a pensar no fomento e na criação de um mercado consumidor. Então, isso é bem interessante para a nossa área também. Assim como um dos primeiros livros a tratar o tema administração na história, de fato, ali escrito, é um livro de um bartender. É o livro do Harry Johnson.
Enquanto alguns bartenders da época lançavam livros sobre coquetelaria, sobre receituário no geral, sobre até o tratamento de ferramentas, tratamento direto com o cliente, ou mesmo com os patrões, como eles diziam na época, esse livro foi o primeiro a tratar de administração, mesmo antes do advento da administração, que foi ali por volta de 1900. Então é bem interessante para a nossa área como os profissionais da área eram de fato empreendedores, eram de fato pessoas que pensavam à frente do seu tempo, mais do que simplesmente pessoas que atendem atrás de um balcão. Então, para fomentar e para criar esse hábito de consumo nos clientes, nos consumidores de bebidas ali dentro dos bares, era muito comum que o Frederick Tudor ele desse gelo gratuitamente para os profissionais. Ele entregava gelo de graça para o pessoal para verem, né, para testarem, para conhecerem. E não é que o gelo seja algo que, nossa, que surpreendente, que inovação. O gelo sempre existiu. Qualquer pessoa num dia quente de inverno no meio do Rio de Janeiro sabe que, um copinho de água com gelo é melhor do que um copo de água a temperatura ambiente. Então, a ideia de consumir o gelo, a noção de que consumir uma bebida gelada é mais refrescante, mais agradável do que uma quente, sempre existiu. O que o Frederick Tudor fez, e que foi a sacada dele aqui, foi justamente aumentar a disponibilidade do gelo no mercado. Então, mais pessoas passaram a ter acesso. Até um ponto, de 1820 até 1850, em 30 anos aí de desenvolvimento, de fomento do consumo, até esse ponto em que as pessoas já não queriam mais bebidas sem o gelo. As pessoas já esperavam que os seus coquetéis, que suas bebidas fossem servidas com gelo. Aqui dá para ter uma ideia um pouco melhor também das ferramentas que eram usadas. Todo esse lance, essa parte para transportar o gelo, que é uma imagenzinha menor aqui no canto esquerdo embaixo, tudo desenvolvido para aumentar a produção de gelo até uma escala industrial, para você conseguir produzir toneladas de gelo e exportar ao redor do mundo. Acho que tem uma imagem aqui também, ó. Então, ele chegou a exportar inclusive para portos de Hong Kong e até para o Rio de Janeiro. Outra coisa que ajudou bastante a produção do gelo nessa escala, ajudou a transportar mercadorias através dos Estados Unidos. Então, nessa imagem aqui, bonitinha, cheia de cavalo, ao fundo ali tem um trem. Os trens, eles desenvolveram câmaras ali, espaços específicos para colocar o gelo para que fosse possível armazenar a mercadoria ali de maneira resfriada. Então, pessoas de diferentes partes do país passaram a ter acesso a mercadorias que antes elas não tinham. Era possível agora transportar carne, transportar vegetais, transportar, enfim, inúmeros tipos de insumos através dos Estados Unidos para que pessoas de todas as partes ali tivessem acesso a insumos básicos, né? Que a gente vê como básicos hoje em dia, mas que na época não eram necessariamente. Ajudou inclusive no transporte de corpos. Então as pessoas poderiam transportar corpos, enfim, velar os seus parentes ou as pessoas os mortos da época. Então o cara foi capaz de criar todo esse mercado global aí através da ideia dele e dessa adaptação e também da ajuda principalmente do Wilde. Esse império dele ficou tão grande que quando ele morreu, ele tinha um patrimônio acumulado de 200 milhões de dólares. Então, o cara ficou milionário com isso. E esses 200 milhões de dólares corrigido para a moeda atual. Então ele cresceu bastante mesmo. Deixa eu ver aqui. As ferramentas que passaram a ser usadas nos bares. Aqui é a entrega do gelo, como ela era feita. O gelo, qual que era o lance? As pessoas começaram a ter dentro de casa também, além das ice houses, que eram casas de gelo, que eram aquelas casinhas construídas abaixo do nível do solo, para que fosse resfriado, as pessoas em climas frios, durante o inverno, elas conseguiam estocar o gelo nessas casas. Já outros dependiam desse comércio.
Para o comércio a nível individual, a nível doméstico, foram desenvolvidas também ao longo desse tempo, habilidades começaram a se ampliar. Um dos coquetéis que ficou muito popular e que hoje é pouco conhecido, mas na época era como se fosse o nosso Cosmopolitan, o nosso Moscow Mule, era o ápice da popularidade, eram os cobblers. Cobblers são basicamente uma bebida alcoólica, um pouquinho de açúcar e uma fruta cítrica. Essa bebida alcoólica, no geral, eram bebidas de menor potência alcoólica, principalmente o sherry, né, que eles chamavam na época, que eram o Jerez. Então era um vinho fortificado que eles misturavam ali com um pouquinho de açúcar, um cítrico que na maioria das vezes era uma fatia de laranja ou de limão, já que o cítrico também não era a coisa mais popular do mundo na época. E era servido dessa maneira, e com muito gelo, né? Então a ideia era ser algo refrescante. Nessa época também surgem os juleps e algumas outras categorias de coquetel, principalmente a partir de 1850. Eu, nos estudos que eu já fiz, nas pesquisas que eu já fiz, acredito que um dos principais drinks e um dos ícones dessa época para a gente entender a virada do que eram os coquetéis para o que eles se tornaram, justamente o Brandy Crusta. É um coquetel que também não é mega conhecido, mas ele é o avô da Margarita. É o primeiro coquetel a ser feito com crusta. A apresentação dele é mega elaborada, mega chamativa. Ele era servido em um copo de vinho com uma crusta longa de açúcar ao redor dele. Era uma bebida, descrever um pouco melhor o visual dele, e uma casca de limão na borda. Essa casca de limão ela precisava ficar pendurada ali na borda. Era algo bem chamativo para a época. E aí, explicando um pouquinho melhor os ingredientes desses coquetéis para vocês entenderem a virada de chave que foi esse coquetel e como ele representou o início de uma nova época, né? Até então, coquetéis, bebida alcoólica, açúcar, bitter e água. Ele foi um dos primeiros coquetéis a levar licor na composição. Então ele era feito de bebida alcoólica, bitter, licor e um cítrico. Já é uma virada completamente diferente. É como se as possibilidades do que poderia ser feito com um coquetel aumentassem. E agora mais o acréscimo do gelo. Então, a partir ali de 1850 em diante foi quando a coquetelaria de fato floresceu, né? Quando clássicos como Manhattan, Dry Martini, Martinez realmente apareceram. Aqui, como o nosso foco é o gelo, eu vou voltar um pouquinho e mostrar para vocês como se deu a evolução das técnicas, dos métodos e mesmo das ferramentas usadas pelos bartenders da época quando eles passaram a usar o gelo. O que acontecia? Muita gente preferia, de fato, beber um drink geladinho, alguma coisa servida com gelo. No entanto, algumas pessoas ainda preferiam beber, de acordo com a necessidade delas ali, pegar o seu trago, beber e de repente voltar para sua atividade diária, de trabalho ou para voltar para casa. Então foram desenvolvidas as ferramentas para que o bartender pudesse coar a bebida, que é um negócio hoje super mega comum. A gente tem peneiras de todos os tipos, tem coqueteleira com 3 peças, tem, enfim, diversas ferramentas que a gente pode usar para coar o gelo. Mas a gente precisa entender que aqui é o início da coquetelaria. Então essas ferramentas, nesse período é que elas começaram a ser desenvolvidas. O exemplo aqui da imagem da esquerda, não sei se todos vocês estão vendo, é uma das primeiras coqueteleiras a embutir nela própria uma peneira. Até então, a coqueteleira Cobbler, a coqueteleira Boston, como a gente conhece, que é aquela de 2 peças, ainda não existia. O comum de serviço da época era que o bartender colocasse ali os seus ingredientes em um dos copos e que ele passasse de um copo para o outro no ar. Essa também foi uma das viradas para que a gente passasse de o cara que atende, o cara que pega a garrafa e entrega pro cliente, para o cara que prepara, para o cara que é o showman da parada.
Em 1848, existe a primeira descrição de um bartender shakeando uma coqueteleira. De um repórter, eu não vou ter o nome dele aqui, porque decorar 1 milhão de nomes não dá, mas... enfim, esse repórter ele descreve o cara que estava preparando as bebidas como alguém que estava atrás da barra, com a manga das camisas dobrada e com a cara bem avermelhada, de alguém que realmente estava fazendo força ali para fazer o seu coquetel. Então a gente tem também essa virada aí nesse período histórico, onde o bartender passa de o cara que atende pro cara que é o showman, pro cara que joga a bebida de um copo pro outro. Existem algumas descrições da época até que dizem que o cara passava tão rápido a bebida de um copo pro outro que parecia que a bebida estava no ar, que a bebida estava voando. Então até então a gente não tinha exatamente uma maneira para coar mais prática. Era comum também, como na foto aqui da direita, do lendário Herr Johnson, que os bartenders coassem a bebida dessa maneira, como a gente vê hoje em alguns eventos, ou até mais prático, de repente, de um lugar com uma demanda um pouco maior, que a gente usa essa técnica de bater o coquetel e abrir ele levemente ali, tipo uma casquinha de ovo, e deixar o líquido cair sem que passe muito gelo para mistura. Então, nessa época era comum também esse tipo de técnica. As ferramentas elas foram se aprimorando também com o passar do tempo. Aqui são os primeiros coadores de drink que a gente tem. Essa imagem da esquerda é de uma caster spoon. Era uma ferramenta usada para pegar açúcar e colocar nos punches da época. Então, era comum usar era uma colherinha com uma hastezinha mais longa e uns furinhos nela. Era comum que se usasse essa colher em cima de um mixing glass. Então, existia já o copo de mistura, um copo qualquer onde era colocado gelo, os ingredientes, e aí eles colocavam essa colherinha em cima só para dar uma seguradinha no gelo e conseguir verter o líquido para dentro de um copo. O primeiro coador, realmente, foi esse Julep de 1860. O Julep é essa colher maior, hoje a gente conhece bem ela, creio que a maioria dos profissionais conhece, que é uma colher grande, que ela se encaixa em cima do copo e ela tem vários furos. Esse coador ele é usado tanto para coar bebidas, quanto no caso dos Juleps, que são uma uma categoria de coquetéis, que é basicamente hortelã pra caramba, um pouquinho de açúcar, destilado e um monte de gelo. Essas colheres também eram usadas para você filtrar o drink no próprio copo. Então, para não passar o gelo, essa colher encaixava no copo e aí a própria pessoa bebia através dessa colher, conseguindo assim filtrar o gelo, que é bem desagradável no caso de um Julep aí, beber diretamente do copo. Então esse aqui foi o primeiro coador criado, o coador Julep. A primeira coqueteleira criada foi essa de 3 peças, onde eles já embutiam o coador na própria coqueteleira. Existe um outro modelo que é anterior a esse, mas é um modelo não muito prático. É de 1837, se eu não me engano. É um pouquinho anterior a esse. Acho que a data ali está errada. Essa é de 1884 e a anterior a essa é de 1877. Não é um modelo muito prático. Ele não pegou, os caras criaram, desenvolveram a patente, mas ela acabou não indo para frente. O modelo que de fato pegou foi essa aqui. Uma coqueteleira onde o coador já é embutido nele. É a famosa coqueteleira de 3 partes, né, que a gente usa hoje em dia. E outra ferramenta que foi desenvolvida na época, em 1889, para ser mais preciso, é o Hawthorne Strainer. Esse coador que a gente também hoje tem a prática de usar, que é algo tão comum. Então, é muito louco como simplesmente o comércio de gelo foi capaz de mudar a maneira como a gente bebe, como a gente entende a coquetelaria e até mesmo as ferramentas que a gente usa hoje em dia, que parecem ser coisas tão comuns, mas que na época precisou de um estudo, precisou de alguém ter a visão e inventar, ou criar a patente, ou criar a ferramenta para isso.
O Hawthorne Strainer, ele é importante também porque ele é o primeiro coador a usar essa molinha. Muita gente que não é da área tem a curiosidade do, pô, pra que essa molinha? Essa molinha ela serve justamente para você ser capaz de adaptar esse coador a qualquer tipo de copo. Então, a hora que você usa a ferramenta, você consegue entender que você encaixa ela no copo e a molinha se adapta ao formato do copo que você está usando. Então, foi só em 1889 que essa ferramenta foi criada. E aí, alguns aprimoramentos ainda entraram nela, né? 15 anos depois foi quando essa ferramenta passou a ter aquelas alças que faziam com que ela ficasse apoiada em cima do copo, né? E não mais entre o copo, né? Bom, com o começo da industrialização do gelo, com a industrialização como um todo ali por volta de 1900, a coquetelaria ela não teve grandes evoluções. Esse período da história, depois de 1885, é classificado por alguns historiadores como a época clássica da coquetelaria. Já se sabia o que fazer, já se conheciam os insumos. O que se fez ali foi mais um desenvolvimento como um todo, de coisas que já se sabia. Por isso a ideia de que esse período é conhecido como um clássico. Entraram alguns licores, entraram bebidas diferentes, entraram mais opções de cítricos, mas a coquetelaria em si ela não mudou muito. Nessa época começou também um certo declínio do showman, do bartender showman, o cara que jogava, que fazia acontecer, que jogava o líquido de uma coqueteleira para outra, que tinha as ferramentas todas de material ou de metal precioso, como no caso do J.R. Thomas, que é a lenda da nossa área. As coisas começaram a ficar mais discretas. A ideia do bartender nessa época era ser alguém mais discreto, alguém mais clássico de fato. Então o nosso ofício começou a ficar um pouquinho mais discreto, atrás das barras dos famosos bares, dos famosos hotéis da época. Muita coisa legal aconteceu na época, a criação do Dry Martini de fato, a evolução dele, mas não houve nada super novo. O gelo, então, ele passou a ficar algo mais comum. As pessoas tinham refrigeradores em casa, o mercado global do gelo de maneira artesanal, ou do mercado de gelo, como acontecia no século XIX, ele entrou em declínio, até que em 1920 ele se tornou obsoleto. Então as pessoas agora poderiam produzir o próprio gelo, né? Já não precisava mais comprar de um lugar de Boston que vinha de navio, enfim. A gente teve um novo renascimento dessa cultura de gelo a partir dos anos 2000, principalmente com bartenders que passaram a ter influência da coquetelaria oriental, onde era muito comum ainda e onde se cultuava ainda essa prática do cubo grande de gelo, a prática de fazer o próprio gelo, e principalmente porque lá as máquinas que eram usadas e a coquetelaria como era feita naquela área oriental ali, principalmente no Japão, ela não teve o baque que a coquetelaria americana teve com a lei seca. Então ela continuou se desenvolvendo e continuou com as práticas clássicas de coquetelaria que existiam na época ali até na época anterior à lei seca. Então, a partir dos anos 2000, alguns bartenders trouxeram essa cultura oriental de gelo, de produzir o próprio gelo, de ter mais atenção com gelo. E foram os speakeasies de Nova York ali que foram os principais popularizadores, né, dessa nova cultura do gelo. Aqui, um exemplo do bar Little Branch, onde esses dois bartenders desenvolveram e popularizaram de novo essa cultura. E aqui, Sasha Petraski do Milk Honey também. Nessa época, praticamente grande parte do que a gente faz hoje é influenciada pela cultura do que aconteceu nessa primeira década nos Estados Unidos. A ideia dos speakeasies voltarem, a ideia da coquetelaria clássica voltar.
a coquetelaria ela teve um declínio depois ali de 1850, 1950, 1960, que é o final da Segunda Guerra Mundial. Parte da industrialização da guerra passou a se voltar para alimentos, para bebidas e para commodities usados aí no dia a dia das pessoas. Então, todo aquele lance do orgânico, da produção própria, do cuidado com os ingredientes passou a ser substituída pelos insumos artificiais, os insumos produzidos em larga escala, né? Então a gente teve aí uma época negra da coquetelaria, uma época ruim da coquetelaria por algumas décadas. O retorno dela foi aí em 2000 aproximadamente, com todo esse cuidado, com todo o lance de voltar a usar os próprios insumos, de voltar a ter o cuidado com o próprio gelo, e é o que influencia no que a gente faz hoje. Espero ter acrescentado aí alguma coisa para vocês. Esse aqui é um drink que era servido no Frank Bar, onde a gente produzia cerca de 90% do gelo usado, tanto para bater coquetéis, para finalizar, para produzir tudo. A gente fazia serrava o gelo à mão, produzia grandes blocos de gelo. Não sei quanto tempo ainda tenho aqui, mas... Enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, de repente, tenha acontecido um estalo aí para vocês se aprofundarem em algum dos assuntos que eu abordei aqui. Eu sei que não foi super profundo, mas eu tentei ser um pouco mais abrangente de uma maneira geral sobre a cultura do gelo e sobre principalmente o mercado no século XIX, que foi algo bastante influente. E obrigado pela presença de todos vocês, viu? Muito que bem. Vamos fazer uma rodada de perguntas aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Vocês imaginavam que em 1800 o pessoal carregava gelo no cavalo? Né? Aquela... Você falou que tem uma casinha de gelo, né? Com serragem e tal. Deixa eu sair aqui de trás do som, peraí. Ela era popular ou ela era para a burguesia, para os ricos e tudo mais? Então, a ideia da Ice House, que é essa imagem mais da direita, era um lugar para armazenar gelo, principalmente em lugares mais afastados. Então, as pessoas que viviam longe da cidade conseguiam armazenar gelo nesse tipo de equipamento. Essas Ice Houses, elas já existiam em 1700 e pouquinho. A ideia era justamente ter uma casa, um espaço onde você pudesse armazenar o seu gelo, e era usado principalmente na região norte, né? Então, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, durante o inverno eles armazenavam o gelo ali para poder manter o suprimento deles ao longo do ano. Tanto de gelo, para fazer sorvete, por exemplo, eles usavam o gelo dessas ice houses, quanto para manter os insumos, carne, vegetais, conservas deles sempre resfriadas. Existiu aí também uma evolução na tecnologia, que foi o que é outra coisa implementada pelo Frederick Tudor, que ele mudou um pouquinho o design dessas casas, e existem cartas, eu posso até disponibilizar, não sei, para quem tiver interesse, ou no meu Instagram, me sigam lá. É isso aí. Que é o lance, algumas cartas de Harvard da família Tudor. Então tem pergaminhos lá, tem cartas escritas à mão pelo Frederick Tudor que tratam desses temas. Em uma das cartas ele fala que ele foi para a Europa e que na verdade ele viu que as ice houses de lá eram uma porcaria, que ele tinha uma ideia e que ele tinha uma tecnologia que era muito mais avançada do que eles, porque as ice houses europeias, elas tinham um problema de mofo. E o mofo, não que ele vá matar a pessoa ali exatamente, mas o mofo ele tem uma capacidade térmica diferente do que a palha. Então o mofo ele é capaz de transmitir mais calor do que a palha, ou do que o isolamento, do que a tecnologia que o Tudor tinha desenvolvido na época. Então parte da evolução e do fomento de consumo das pessoas
foi Tudor ter evoluído essa tecnologia ao ponto de as pessoas serem capazes de armazenar o gelo. Ele levou com ele, além da mercadoria, levou também a tecnologia para que as pessoas pudessem aplicar. Vamos lá. Nessa época, eles utilizavam muito gelo de água marítima, água do mar? Era usado em coquetelaria? Então, do que eu vi, das pesquisas que eu fiz, eles usavam principalmente gelo de água doce e praticamente toda a produção mundial, eu vi em alguns lugares chegando até 90% da produção do que era exportado, do que era de fato consumido, vinha dessa região de Boston. Existiam outras empresas que também produziam gelo, que eles chamavam de colher gelo. O lance era feito quase que como a gente vê hoje o agronegócio. Era uma área cultivável. Então a área cultivável deles eram esses rios que ficavam ali nessa região de Boston. Então era principalmente gelo de água doce, né? Boa tarde. Dentro da operação do Frank, que você mencionou, o que você teve de mais desafio por fazer o gelo artesanal, quase todo o processo artesanal? O que para você é mais desafiador ali no processo de produção desse gelo? Lapidação, quantidade de pedras, armazenar, o que é o maior desafio para você lá? Vou contar como se deu a evolução ali. Eu tive a oportunidade de fazer parte do projeto desde antes de ele existir. Eu fui lá pro Maxud, tinham bebidas, tinha garrafa lá da década de 80, que ninguém mexia mais. Batidas e petiscos. Batidas e petiscos, era o nome do Frank Bar antes de ser Frank Bar. Bom, a gente tentou criar, a gente desde o início usou diferentes técnicas, primeiro para conseguir um gelo cristalino de qualidade. A gente usou a técnica da bombinha de aquário, que na época era muito popular, que não, faz o gelo mexer. Ou a gente tinha uma torneira lá, como na área de lavagem, toda a água do hotel era de poço artesiano. Então a qualidade era bem boa. A gente tinha uma torneira que tinha água quente, sei lá, uns 50 graus. E foi outro teste que a gente fez também. Pô, faz com água quente e tal, porque tem menos oxigênio, menos gases. A gente também fez esse teste e, na real, a coisa mais importante para você fazer gelo cristalino é, claro, a qualidade da água, mas a técnica que a gente viu que era mais funcional era o congelamento direcionado, que é um super nome complexo para um negócio bem bobinho. Basicamente pegar um cooler, encher ele de água e tirar a tampa e colocar ele num freezer. Como as paredes de um cooler são termicamente isoladas e você tirou a parte de cima, você está fazendo com que o congelamento aconteça por onde você tirou o isolamento térmico. Então você está direcionando esse congelamento. Então essa foi uma das etapas. Basicamente o jeito mais preguiçoso de fazer, né? É o jeito mais preguiçoso e fácil e simples e funcional. Esqueceram a tampa aberta e viram que deu certo. É isso, cara. A gente, por sorte, a estrutura do Maxud era fenomenal. E muita dessa estrutura ela não estava mais sendo usada. Porque o hotel ele teve o seu auge ali nos anos 80. Eles tinham um bar lá que tinha mais de 150 rótulos de uísque. Só de uísque, era coisa fenomenal. Eu achei uma bebida lá, um Chartreuse N7, que era um Chartreuse que ele não tinha mais sido produzido a partir de 1976. E a gente tinha 2 garrafas disso lá, era tipo, meu Deus do céu. E o Spencer, eu fiquei puto com ele que ele deu uma dessas garrafas de graça para um cara que foi no bar, cara. Enfim, então água de qualidade, a gente conseguiu testando diferentes técnicas chegar a um gelo cristalino. A partir daí a gente aumentou a nossa capacidade de produção. Ao invés de usar coolers, a gente usava recipientes de acrílico que tinham uma capacidade, acho que eram 60 litros. Então era tipo um coolerzão gigante. Ele não produzia o gelo tão cristalino quanto num cooler, mas por conta da capacidade dele, a gente conseguia tirar blocos maiores e até então a gente fazia na mão a parada. Eu tinha a minha mora toda ferrada, cara. E tinham dias que a gente tinha uma demanda maior e lá, enfim, para manter essa capacidade de produção e essa capacidade de fornecer o gelo, de oferecer o gelo para os nossos convidados, a gente chegou a trabalhar 13, 14 horas por dia.
E não era trabalhei hoje 14 horas, pô, amanhã eu chego 14 horas todo dia. E foi essa rotina por 1 ano e meio, Vocês quase. voltaram pro período feudal, né? Quando Pro você cortava período na mão o feudal, gelo, total. trabalhava 14 horas. Tipo, rolaram noites de muito sucesso lá que o nosso gelo acabava. E aí a gente tinha mais ou menos um controle, porque a produção desse gelo, para ele ficar bacana de fato, você precisa pelo menos de 24 horas, de acordo com o tamanho e com o volume de líquido que você tem, né, do seu recipiente. Pelo menos 24 horas. Então, a gente tinha, tipo, 4 coolers, mais 2 recipientes maiores que levavam 4 dias, o cooler levava 1. Então, a gente conseguia contar que sempre teria uma produção para ser retirada no outro dia. Então, às vezes a gente trabalhava de noite e sabia que no outro dia tinha que chegar às 2 da tarde para serrar gelo, para 7 horas da noite a gente ter uma quantidade de gelo suficiente para atender o público. Ou descer e cortar no meio da noite. Deixa eu te Ó, perguntar a gente uma tem coisa. 15, desce lá. Deixa eu te perguntar uma coisa que foi um teste que eu fiz e eu consegui baixar para 16 horas. Que foi mexer no gelo, na água. Eu não colocava a água a 25 graus. Eu colocava a água a 5 graus. Eu deixava a água o gelo diluindo dentro da água para quando começar o resfriamento. No resfriamento já nem acontecia, né? Porque eu já tava com a água a 5, 8. Então eu já ganhava algumas horas. Que essa primeira curva ela é alta, ela é grande, né? E aí depois ela tem esse pico rápido, né? De queda. Vocês já tentaram fazer isso alguma vez? A gente já usou o super congelador, mas aí era para um outro tipo de gelo. A gente também fazia os cubinhos para bater, só que eram feitos em forminhas. No sentido de começar o processo com a água ao invés de 25, ela a 5. Acredito que já ajude bastante também. Acho que mexer durante o processo é algo que a gente já tentou, não da maneira como você está falando. Você já teve o sucesso desse teste, então não é questionável. Mas a gente já tentou algumas maneiras lá para tentar agilizar esse processo. Super congelador, ou a gente tirava o cubo, o bloco de gelo um pouco menor. A gente cerrou ele por um bom tempo. Cara, fazer isso à mão é muito louco, é muito demorado, é muito trabalhoso, mas te dá algumas habilidades manuais aí, né, na maneira de trabalhar o gelo. A gente aprendeu algumas técnicas vendo vídeo mesmo, vendo vídeo de gente boa pra caramba, Hidetsu Ueno, enfim, principalmente esses caras que já trabalhavam gelo. Então, batidinha no gelo com a faca de maneira bem certinha para ajudar a trincar o gelo, serrar a parte dele à mão. Para a gente criar um esquema de produção mais eficiente, o que eu fazia? Eu serrava pedaços grandes, enquanto o José Ronaldo ia batendo a faquinha ali, tirando os cubos menores e acertando. Depois de um tempo, a gente viu que tinha um equipamento ocioso lá no hotel, que era uma serra de fita. E aí foi a evolução da parada, que a gente começou a usar a serra de fita, que é aquele equipamento usado em açougue, geralmente, para cortar costela, cortar essas coisas congeladas. Então a gente passou a usar essa ferramenta que estava ociosa no hotel, como o hotel não tinha uma demanda suficiente para que fosse necessário usar o equipamento, estava lá jogado, a gente viu a oportunidade e começou a usar. E eu acho que eu fui um dos únicos que nunca arrancou o dedo lá, cara. José Ronaldo tem uma cicatrizona bolada. Tatuagem de trabalho. Boa tarde. Você vai falando, vão vindo várias curiosidades. Vocês cortavam o gelo na hora que ia fazer cada drink? Ou não, já deixava na hora que prepara o mise en place, já deixava ele tudo cortado? E se vocês, nessa hora que vocês cortavam com essa fita, era o corte de gelo bonitinho, como a gente vê hoje uns cubos grandes, tipo Ice for Pros, ou não, os cubinhos pequenininhos, gelo normal que a gente produz em casa? Boa pergunta. Eu tô mais nervoso que você, pode ficar tranquilo. A gente, no início, produzia gelo com um tamanho aproximado do copo, e a gente finalizava no ato do serviço. O Frank Bar era uma loucura, era tipo uma parada
casquinha na hora, a gente só tirava as cascas e deixava, e para finalizar, todo o coquetel era feito na hora. A gente não trabalhava com pré-batch, que hoje é algo bem mais comum, e inclusive eu adoro fazer e trabalhar com pré-batch para facilitar a operação. Mas na época o que a gente fazia era deixar aproximado. A gente deixava o gelo próximo ali do que a gente ia usar no copo. Na hora no ato do serviço, a gente finalizava ele com 3, 4 cortes, então a gente tentava agilizar nesse sentido. Depois da descoberta da fita, da serra de fita, a gente passou a fazer o cubo Ice for Pros. E até mais personalizado, né? Porque a parada estava na nossa mão. Por exemplo, quando a gente ia descer para fazer o gelo, pegava um copo de cada modelo que esse gelo e descia. E aí a gente, na hora, pegava o blocão, desenformava ele, se molhava todo, cortava as partes brancas do gelo na serra de fita, cortava os cubos menores e cortava algumas aparas do que a gente fazia antes na mão, no ato do serviço, a gente passou a fazer na serra de fita. Então a gente cortava as aparas para que o gelo coubesse certinho dentro do copo. Aí é um lance muito doido. Você faz 5, 6 desse, testa ali, põe no copo, vê se está certinho o tamanho. Depois, com a mão, com o próprio olho, você consegue fazer quase padronizado. Então você só acerta, regula ali sua mão e é prática. É um negócio que, para as pessoas que trabalham comigo, eu até costumo fazer a piada. Pô, essa guarnição, é mó difícil. Eu falo, faz 1000 dela que você vai ver que vai ficar facinho. Faz 50, faz 200 dela. Porque é exatamente isso. O nosso ofício é muito de prática. Tanto é que algumas pessoas podem ter a facilidade de aprender uma receita, por exemplo, lendo, estudando, mas no geral você precisa ler, fazer umas 3, 4, 5 vezes ali para você falar, peguei, agora eu sei fazer. Com gelo, com tudo nessa área é muito nesse sentido. Por isso que para fazer um curso, às vezes, é bacana que você já esteja na área ou que você já tenha alguma familiaridade para você poder absorver o conteúdo. Outra coisa que a gente fazia, a gente deixava gelo lá perfeitinho já para usar no copo, ou a gente fazia quando a gente queria fazer uma gracinha, cortava blocos maiores para de repente esculpir eles à mão na frente do cliente no ato do serviço, que é para fazer aquelas esferas ou para fazer um diamante. A gente deixava uns cubos um pouco maiores. Então a gente fazia o cubo perfeitinho, Ice for Pros ali, e fazia uns cubos maiores para fazer uma gracinha num dia de bar com menos movimento, para a gente conseguir fazer um diferencial para os convidados. Alguma última pergunta? Maravilha. E aí? Bem bacana aí o palestra. Você falou bastante do passado. O que você acha que vai ser do futuro para esse segmento? Você acha que ele vai... Oi? Aquecimento global. Não, eu digo assim da utilidade. Ele comentou que o aquecimento global vai acabar o gelo. Mas a gente produz agora, né? Mas no sentido de espalhar, né, essa cultura, essa utilidade. Meio que resgatar o passado para o futuro. Mas de repente pode ser também só uma moda que passa. Queria saber, na sua opinião, o que você acha disso? Bom, valeu pela pergunta. Eu acho que a gente meio que já está vivendo esse futuro, que é o seguinte, principalmente indo nesse assunto que é o gelo, né? Hoje a gente tem empresas que fornecem o gelo perfeitinho, então a gente tem essa indústria desenvolvida no meio da nossa área. E um lance bem interessante, fazendo essa pesquisa, uma das fontes que eu usei é desse professor que eu falei, que está desenvolvendo um estudo na faculdade de Boston, que ele quer criar uma relação e demonstrar que esse grande mercado multimilionário que existiu, hoje ele seria inviável justamente por conta das mudanças climáticas. Então é um ponto bem interessante. Os rios de onde eram extraídos o gelo, eles já não congelam da mesma forma hoje em dia, e o período em que eles congelam é um período muito menor do que na época. Então, acredito eu que o futuro dessa carreira, e de muitas carreiras como um todo, é que a gente passe a levar esse lance do ambiental, esse lance do reciclável, esse lance de usar melhores insumos, de estudar melhores insumos cada vez mais, né?
porque a gente precisa entender que tudo é finito, né? E as mudanças estão aí e a gente tem que se adaptar a elas. Então acredito que esse seja o futuro, assim, parte do que a gente já está vivendo e talvez uma consciência maior de meio ambiente com o passar do tempo, né? Hoje a gente já vê em bares, por exemplo, guarnições que são usadas de restos de produções. Então é possível hoje fazer couro de fruta, é possível fazer um gel, é possível fazer açúcar, fazer pó de insumos. Então reutilizar os próprios insumos para criar algo diferente, né? Muito bem. Queria te agradecer novamente pela aula. Acho que você não foi nada raso, não. É novidade para muita gente isso. Tem gente que nem sabia, né, que teve uma época que as bebidas não tinham gelo, né? E obrigado novamente. Obrigado a todos vocês.